Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para mais uma aula sobre a função do segundo grau. E o primeiro tema, para a gente finalizar os conteúdos teóricos sobre a função do segundo grau e depois resolvermos alguns exercícios, vai ser o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Toda vez que nós temos uma parábola, nós temos um ponto que é ou máximo, como a gente está vendo aqui, ou seja, a parábola ela vem lá de baixo, sobe, chega num ponto máximo e depois começa a cair, ou a parábola, isso daqui é quando a concavidade está para baixo, e neste caso é quando a concavidade está para cima, onde nós temos um ponto mínimo, ou seja, a parábola vem lá de cima, decai até aqui, chega aqui e depois volta a subir. Primeiro, as fórmulas para encontrarmos o vértice vai determinar primeiro o x do vértice e depois o y do vértice. Como nós calculamos? É só seguir essa fórmula, tá? Essas duas fórmulas. A questão é como essas fórmulas surgiram. É isso que eu vou explicar aqui e depois nós vamos resolver alguns exercícios sobre isso, tá bom? Então, primeira coisa, vamos observar o seguinte. A fórmula, como nós podemos ver aqui, ela vai determinar primeiro o x e depois nós vamos ter o y. O que nós podemos observar? O x do vértice, ou seja, o vértice, a parábola, ela é sempre simétrica. Ela está sempre em simetria. E o que divide a metade, né, dessa simetria? Porque toda simetria é o quê? São duas partes ou mais partes onde são iguais. Normalmente são duas partes. Por exemplo, uma borboleta tem simetria. Se a gente corta ela no meio, de um lado a gente tem uma imagem, do outro lado a gente tem o reflexo dessa primeira imagem. A parábola é a mesma coisa, só que o ponto meio, né, é onde é o vértice. Portanto, o vértice corta no meio. E em que momento? Em que direção? Na direção do x. Vejam só, a gente sempre vai ter, num vértice da parábola, a gente vai ter a primeira parte sendo uma das raízes e a segunda parte a outra das raízes. E o vértice, ele é o meio. Ele é esse meio. E isso pode ser demonstrado como? Se o x do vértice é o meio das duas raízes, basta que nós peguemos a fórmula do x1 e do x2, né? Então, x1 é o quê? É menos b mais raiz quadrada do delta dividido por 2a. E o x2 é o quê? Menos b menos raiz do delta sobre 2a. E se nós queremos encontrar o meio entre esses dois, basta fazer o quê? A média. Como nós calculamos a média de alguma coisa? Soma todos os termos e divide. Como são dois aí, a gente vai calcular como? x1, né, mais x2 dividido por 2. Simples assim. A média normalmente tem esse formato, né? Um x com um tracinho em cima. Mas vocês também podem colocar um m, né? Vamos calcular a média usando o m. Aqui a gente tem o x1, onde é menos b mais raiz do delta sobre 2a. Mais, no caso aqui é o mais aqui, vamos somar com o x2, que é o quê? Menos b menos raiz do delta sobre 2a. Tudo isso dividido por 2, certo? Como aqui é 2a e aqui também, nós podemos unificar esses dois. Então, nós vamos ter aqui menos b mais raiz do delta, menos, mais com menos é menos. Como aqui é o mais e não altera o sinal aqui nem do menos e nem do menos, a gente pode manter menos b e menos raiz do delta. Tudo isso dividido por 2a e tudo isso aí dividido por 2, certo? Agora, o que nós vamos ter aqui? O ponto médio, então, vai ser o quê? Menos b com menos b é menos 2b. Raiz do delta positivo e raiz do delta negativo, elas se cancelam. Quando a gente tem uma coisa e a subtração dessa mesma coisa, por exemplo, 5 menos 5, a gente tem o zero. E esse zero não vai fazer diferença nessa conta. E aqui a gente tem 2a por 2. Só que esse 2 aqui, pessoal, ele está dividindo tudo isso. Não é verdade? Porque aqui a gente tem x1 mais x2. E isso aqui é x1 mais x2, tudo isso dividido por 2. Vocês se lembram que quando a gente divide uma fração,
certo? Quando uma coisa vai passar dividindo e é uma fração, isso que está dividindo embaixo multiplica o denominador desta fração. Portanto, esse 2 ele vai passar aqui multiplicando esse outro 2, tá? Caso vocês tenham dúvida do porquê isso acontece, eu vou deixar neste vídeo o link aqui no card para que vocês possam ver a explicação dessa regra, desta propriedade. Portanto, a gente tem o quê? 2a vezes 2. Então, aqui nós temos menos 2b vezes 4a. Simplificando, a gente tem o quê? Menos b sobre 2a. Sabendo que esse ponto médio, esse m, ele é o x do vértice, né? Então, a gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a, que é exatamente a fórmula que nós temos aqui, menos b sobre 2a, certo? Sabendo o x do vértice, é muito simples nós descobrirmos qual é o y do vértice. Basta substituirmos no lugar aqui, equação do segundo grau, a gente tem aqui ax² mais bx mais c. A gente tem o quê? Se nós sabemos o x do vértice, basta substituirmos aqui na fórmula para encontrarmos o y do vértice. Como que a gente faz? O a vezes x², que é menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b dividido por 2a, mais o c, certo? Vamos calcular tudo isso aqui. Y do vértice é igual, então, a... Aqui vai ficar menos b ao quadrado é b ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui a vezes b ao quadrado, tudo isso dividido por 2 ao quadrado vezes a ao quadrado, é 4a ao quadrado. Olha só, a ao quadrado com a ao quadrado é a vezes a. A gente tem um a e tem outro a, é como se tivéssemos aqui 3 dividido por 9, só que 9 é 3 vezes 3, então a gente simplifica por a em cima e embaixo. Mais b vezes o menos b, a gente vai ter, ao invés de mais, a gente vai ter o menos. Então, vamos apagar este mais aqui. Vamos ter o menos b ao quadrado por 2a. Mais o c. Muito bem? Agora, a gente tem aqui y do vértice é igual, então, a b ao quadrado dividido por 4a menos b ao quadrado dividido por 2a mais o c. Vejam só que interessante. A gente precisa encontrar semelhança aqui, correto? Semelhança. Como que nós podemos encontrar semelhança aqui? Ou seja, encontrar uma fração equivalente deste com este e deste com este. Neste caso aqui, basta multiplicar em cima e embaixo por 2. Por quê? Porque aqui, vejam só, nós temos já 4a. Aqui tem 2a. O que está faltando para chegar no 4a? 2. Multiplicar por 2, que aí vai ficar 4a. Então, em cima e embaixo, a gente multiplica por 2. Aqui, o que está faltando para o c chegar no 4a? Multiplicar em cima e embaixo por 4a. Certo? Então, é isso. Agora, a gente tem o quê? Y do vértice é igual a b ao quadrado sobre 4a menos 2b ao quadrado sobre 4a mais 4ac dividido por 4a. Como é tudo 4a, nós podemos fazer o seguinte. Y do vértice é igual a b ao quadrado menos 2b ao quadrado mais 4ac dividido por 4a. É tudo 4a. b ao quadrado com menos 2b ao quadrado, se eu tenho menos 2, ou seja, estou devendo 2b ao quadrado e pago um desses 2, eu fico devendo menos b ao quadrado. E aqui a gente tem menos b ao quadrado mais 4ac dividido por 4a. Veja só que interessante, esse sinal aqui está trocado. Se nós invertermos este sinal, né, o menos, vamos deixar em evidência, nós vamos ter o seguinte. Vamos ter aqui y do vértice é igual a menos b ao quadrado. A gente tem aqui menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é o delta, não é? B ao quadrado
menos 4a vezes o c não é o delta, então aqui o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E a fórmula aqui é igual a menos delta sobre 4a. Vejam só, demonstramos da onde surgiu essas duas fórmulas, tá certo? Então tudo isso daqui foi um passo a passo, um caminho para chegar. Agora, se eu quiser saber o vértice de alguma parábola, seja o máximo, né, nesse caso aqui, ou o mínimo, o que eu preciso fazer? Basta substituir os valores. Então, substituir o b do vértice, substituir o a, substituir o delta e o a. E aí você encontra tanto x quanto y, ou seja, você encontrar a coordenada desse vértice. Tudo bem? Vamos fazer uns exercícios agora para que vocês possam entender na prática todos esses conceitos que nós estudamos até agora. Então aqui, ó, resolva as equações. Então ele quer que você resolva. Como que nós resolvemos uma equação do segundo grau? Primeiro, observando aqui tudo que nós estudamos, esses exercícios que vocês vão ver vão ser esses exercícios de aula, tá? Como eu expliquei na última aula. Todos esses exercícios de aula serão resolvidos, são 12 no total. E selecionei 5 exercícios aqui, desses exercícios propostos, que são para vocês resolverem, para que nós possamos entender todo o conteúdo que foi ensinado. E outra coisa, um desses 5 exercícios propostos cairá na prova. Portanto, é bom vocês estarem atentos e acompanharem essa explicação para terem essa devida atenção, essa devida orientação para a prova. Vou dar um exemplo aqui de um exercício que vai pegar o máximo, né, o ponto máximo dessa questão. Por exemplo, quando a gente fala de futebol, quando a gente fala aqui, ó, por exemplo, né? Aqui nesse caso, a gente pode estar vendo isso. Aqui, ponto mínimo. Então, qual que é um desses exercícios? Mas a gente precisa achar, por exemplo, ponto máximo, ou ponto mínimo, no caso, né? Basta observar aqui, tem exercício que vai falar sobre isso. Esse aqui, por exemplo, as alturas dos foguetes, vai estar falando sobre isso. Aqui, ó, concentração dessa amostra foi máxima. Por que é máxima? Porque o valor que está com o termo ao quadrado, ou seja, com a incógnita ao quadrado, é negativo. Portanto, é o máximo, né? Como a gente viu, a parábola tem concavidade para baixo. Só para vocês terem uma noção, né, de análise. Mas vamos direto para os exercícios. Bom, primeiro, exercício. Como é que vocês resolvem isso? Bhaskara, simplesmente ou por soma e produto. Eu vou optar por fazer soma e produto porque são equações simples, né? Que vocês podem resolver. Então, a, como é que a gente resolve a por soma e produto? A soma é igual a 9 e o produto é igual a 14. Quais multiplicações geram o 14? 14 vezes 1 e 7 vezes 2. 14 mais 1 dá 9 ou 14 menos 1 dá 9? Não, então não é 14 mais 1. 7 mais 2 dá 9, portanto, x1 é igual a 7 e x2 é igual a 2. Estou fazendo rápido assim para que vocês acompanhem, tá, pessoal? E que seja rápido, não tenha muita enrolação. Se quiserem fazer por Bhaskara, testem. Mas a resposta é x1 é 7, x2 é 2. Ou, se vocês fizerem de um jeito contrário, x1 vai ser 2 e x2 vai ser 7. Independente, a ordem dos fatores não altera o produto, como a gente já sabe. B. No B, a gente tem aqui a soma é 4 e o produto é 4, certo? Bom, que multiplicações dão 4, né? Se é um produto, é uma multiplicação. A gente tem 4 vezes 1 e 2 vezes 2. 4 mais 1 dá 4? Não. 2 mais 2 dá. Portanto, neste caso aqui, a gente tem uma equação de segundo grau onde o delta é igual a 0. Ou seja, se o delta é igual a 0, então o x1 é igual ao x2 e esses dois são iguais a 2. Tá bom? Então, muito simples, né? A C, para finalizarmos, aqui a soma é igual a 6 e o produto é igual a 13. Que multiplicações dão 13? 13 vezes 1, certo? Vejam só, neste caso aqui, em específico, nós temos uma
uma equação de segundo grau onde a soma e produto não vai nos ajudar. Por quê? Muito provavelmente a resposta ou está em fração ou ela é um número irracional. Portanto, vamos precisar fazer o Bhaskara neste caso. Então, neste caso, é algo que vai exigir o Bhaskara porque é mais certeiro. A gente não pode ficar testando várias frações aqui até chegar na resposta. É mais fácil já calcularmos por Bhaskara. Então, aqui, b ao quadrado, que é 6, menos 6, né? Então, a gente vai ter menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13. Delta, então, é igual a 36, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 13, a gente vai ter aqui 52. Vejam, a nossa equação de segundo grau deu um valor negativo, o delta deu negativo, portanto não tem raiz real. Só vai existir raiz nos números complexos, então a gente não precisa prosseguir daqui, porque não existe raiz quadrada de um número negativo, como a gente já viu em sala de aula. Por exemplo, que número vezes ele mesmo dá menos 1? Não existe. Por quê? Menos 1 vezes menos 1 vai dar menos com menos mais. E 1 vezes 1 é 1. Ou seja, sempre que nós tivermos dois números negativos se multiplicando, o que nós vamos ter? Sempre um número positivo. Portanto, não existe raiz quadrada de um número negativo. Tá bom? Então, aqui a gente para. Não vamos falar sobre os números complexos agora. Não é o momento para isso. Mas a resposta seria o quê? Caso vocês queiram pesquisar e depois como resolver por números complexos, o delta aqui, raiz de menos 16, seria igual a 4i, tá bom? 4i. Se é 4i, então a gente vai ter menos b, então é 6, mais ou menos 4i sobre 2a, sobre 2, né? Porque o a é 1. Então aqui o x1, ele vai ser 6 mais 4i, dividido por 2. Simplificando, a gente vai ter 3 mais 2i. E aqui no x2 é o conjugado, ou seja, é o mesmo número, só que negativo. Tá bom? Então, essas seriam as respostas x1 e x2. Tá bom? Só para que vocês tenham noção qual seria a resposta utilizando os números complexos. Tá? Mais para frente, alguns de vocês, aqueles que fazem engenharia, vão aprender isso. Bom, a 2, para resolver, basta muitas vezes só passar para o outro lado. Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 25 vai ser igual a 0. Logo, x ao quadrado é igual a 25, positivo, né? Estava negativo, passou positivo. X é igual a mais ou menos raiz de 25, portanto, x é igual a mais ou menos 5. Encontrou os dois x. Isso na A. Na B, também muito simples, nós vamos ter 2x ao quadrado menos 49 é igual a 0. Portanto, nós vamos ter aqui 2x é igual a 49 positivo, 2x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 49 dividido por 2. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 49 sobre 2. Logo, nós vamos ter aqui que x é igual a 7 sobre raiz de 2. E aí tem que racionalizar. Raiz de 2 sobre raiz de 2. X então é igual a 7 raiz de 2, mais ou menos, né? Lembrando que tem um mais ou menos aqui da raiz. Mais ou menos, sobre 2, tá bom? Então essa seria a B. A C, não existe resposta, porque nós vamos ter aqui x ao quadrado mais 16 igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 16. Logo, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Não existe. Caso fôssemos fazer por números complexos, nós teríamos aqui a resposta que é 4i, mais ou menos 4i, o x, tá bom? A D, nossa, eu fiz tudo ao contrário, né? Esse aqui é a C, vamos fazer por coluna. Então aqui, fiz tudo ao contrário, aqui é a C, aqui é a D, aí. Vamos fazer agora a B, D e F. Então vamos lá, B aqui é 4x ao quadrado menos 81, que é igual a 0. Bom, isso aqui é muito simples, mesmo formato. 4x ao quadrado é igual a 81 positivo, x ao quadrado é igual a 81 dividido por 4, e x é igual a raiz quadrada de 81 sobre 4.
Logo, x é igual a 9 dividido por 2. Tudo bem? Depois da b, nós temos a dx menos 8 ao quadrado. É igual a 36. O jeito mais fácil de resolver isso é só fazer raiz quadrada dos dois lados, né? E aqui, mais ou menos 36. X menos 8, portanto, é igual a mais ou menos 6. Logo, x é igual a 8 mais ou menos 6. A primeira resposta é 8 mais 6, que é 14. E a segunda é 8 menos 6, que é 2. 14 menos 8, vai dar 6. 6 ao quadrado, né? É igual a 36. Agora o 2. 2 menos 8 vai dar menos 6. Menos 6 ao quadrado também é igual a 36. Portanto, os dois eles servem como respostas para a D. E por último, a gente tem a F, que é ao cubo. Mas também é simples. Mesmo que não seja ao quadrado, a gente tem aqui ó, o seguinte. Passa para o outro lado, então x ao cubo vai ficar igual a 64. Logo, a gente vai ter aqui raiz cúbica de 64. Raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 64, ou seja, que número vezes ele mesmo 3 vezes é igual a 64, a gente vai ter o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, essa é a nossa resposta aqui neste caso. Tá bom, pessoal? Não é menos 4, porque menos 4 elevado ao cubo vai dar 64 negativo e não positivo. E aí seria diferente, tá bom? Então é só o 4 positivo dentro dos números reais. Existe a resposta dentro dos números complexos, tá bom? Então esse aqui, tudo certo. Nesse segundo também são equações incompletas e também vão ser simples de serem resolvidas. Esse primeiro aqui, x ao quadrado menos 8x, a gente vai fazer o quê? Deixar o x em evidência e a gente vai ter duas respostas possíveis. Isso daqui é uma multiplicação que está resultando em zero. Logo, um dos dois tem que ser igual a zero. Se o primeiro for igual a zero, então x igual a zero. Quando o segundo for igual a zero, então x menos 8 é igual a zero. Logo, x igual a 8. Então, x1 aqui é 0 e x2 é 8. Tá bom? Muito simples de ser resolvido esse tipo de exercício. A B, vou fazer certo agora, né? Aqui, x ao cubo menos 9x é igual a zero. Vamos deixar o x em evidência. E aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Também muito simples. Os dois. Primeira solução, x igual a zero. Maravilha. Segunda solução, x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Logo, x ao quadrado é igual a 9 positivo, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Logo, a gente vai ter três soluções nesse caso. x1 igual a zero, x2 é igual a menos 3, certo? E x3 é igual a mais 3, tá bom? Três soluções, por quê? Porque é uma equação do terceiro grau e não só do segundo, tá bom? E aqui a gente vai ter outra na C, onde vai ser 2x ao quadrado menos 3x, que é igual a zero. Logo aqui a gente vai ter a mesma coisa, x em evidência, 2x menos 3, tudo isso igual a zero. Se esse for igual a zero, portanto x igual a zero. Se esse é igual a zero, portanto a gente vai ter 2x menos 3 é igual a zero. Menos 3 está positivo, passa negativo. 2 está multiplicando, passa dividindo. Logo, x é igual a 3,5. Logo, 3 meios, né? Tá bom? x1 é igual a 0 e x2 é igual a 3 meios ou 1,5. Tá bom? E o último é muito simples. Como é uma multiplicação já direto, né? Direto e está dando zero, quando este termo for igual a zero, 2x menos 1 é igual a zero, logo a gente vai ter o quê? 2x é igual a 1, x, portanto, é igual a 1 sobre 2. Primeira solução. Segunda solução, esse aqui é igual a menos 3, né? X mais 3 é igual a zero, logo x é igual a menos 3. Segunda solução. E a última solução, 4 menos x. 4 menos x é igual a zero. Logo, a gente vai ter o quê? Menos x passa para o outro lado, a gente vai ter 4, que é igual a x. Inverte isso aí, né? Vai ficar x igual a 4. Portanto, x1 aqui
é igual a meio, x2 é igual a menos 3 e x3 é igual a 4. Acabou. Muito simples, tá, pessoal? Simples assim. Questão 4. Um foguete foi lançado de uma plataforma de lançamento e sua altura h em metros, t segundos após seu lançamento é dado pela função, ou seja, a altura é determinada por essa função. A altura é determinada com relação aos segundos após o lançamento. Esse foguete deve atingir um alvo que se encontra ao nível do solo, ou seja, o h, altura igual a 0. De que altura o foguete foi lançado, ou seja, qual foi o início? Quando o tempo, ou seja, quando t é igual a 0, qual que é o início? Bom, aqui vai ser 0 ao quadrado, então vai cancelar, certo? Aqui vai ser 20 vezes 0, que também vai cancelar. Portanto, a altura no momento 0 é igual a 300 metros, tá? Qual a altura do foguete 10 segundos após o lançamento? Ou seja, h de 10 é igual a menos 10 ao quadrado, mais 20 vezes 10, mais 300. Muito simples. Isso aqui, portanto, vai ser menos 10 ao quadrado, vai ficar menos 100, né? No caso é 10 ao quadrado, o menos é da equação e não do número que está sendo elevado ao quadrado. Mais 200, mais 300. Menos 100 mais 200, 100. 100 mais 300, 400, tá? Só somar tudo aqui que vai dar isso mesmo. 200 mais 300, 500. 500 menos 100, 400. Então, essa é a altura do foguete após. E após quantos segundos o foguete atingirá o alvo? Basta colocar a altura igual a 0. Portanto, a gente vai ter o quê? 0 é igual a menos t ao quadrado mais 20t mais 300. Então, aqui a gente poderia fazer o Bhaskara. Poderíamos fazer o Bhaskara. Vamos fazer? Vamos. Mas dá pra gente fazer por soma e produto também, tá? Basta multiplicar os dois lados por menos 1. Multiplicar tudo por menos 1. Tá bom? Aqui a gente vai ter, então, t ao quadrado. Eu vou inverter, mandar o zero pro outro lado lá. O igual a zero, né, no caso. Menos 20t menos 300 é igual a zero. Aqui o nosso maior problema, a nossa soma é igual a 20. Maravilha, né? 20 positivo. O nosso produto ele é negativo e é 300, tá? Então o que a gente precisa descobrir aqui? Multiplicações que dão 300, né? Então 1 vezes 300. Vamos fazer aqui a lista de multiplicações que dão 300. 2 vezes 150. 3 vezes 100. 4 vezes 75, 5 vezes 60, 6 vezes 50, muito bem, estamos chegando lá. 7 não dá, 8, por 8 dá. 8 vezes, vamos pensar um pouquinho, 45 não. 45 não. Acredito que por 8 não vai dar, não. Por 8 não vai dar. Por 8 não vai dar. Por 9 não. Por 10, né? 10 vezes 30, né? 12. Por 12 dá. 12 vezes 25. Por 15 também vai dar por 20. 15 vezes 20. Conforme vai aumentando, vai ficando cada vez mais próximo. Eu acredito que já terminamos, tá, pessoal? Então, essas são todas as multiplicações que dão 300, mas a gente quer saber qual é a multiplicação onde os números subtraídos. Por quê? Porque um desses números é negativo, já que a multiplicação deu negativa, tá? Um desses números é negativo, então a gente vai fazer a subtração entre esses dois números. Bom, não é esse, 300 menos 1 não dá 20, 150 menos 2 não dá, 100. Ó, esses daqui a gente já vai embora. Manda embora. Vamos ver esse aqui, ó. 30 menos 10 dá 20. Pode ser esses dois. 25 menos 12 não dá 20. 20 menos 15 também não dá. Então, a gente tem aqui o 30 menos 10. Logo, a gente tem que descobrir qual que é o negativo. Primeiro, se a soma deu positiva, significa que o número maior é positivo e o menor é negativo. Correto? Logo, a gente sabe que x1 é igual a 30 positivo e x2
é igual a menos 10. No caso aqui, nós não estamos usando o x, nós estamos usando o t, né? Porque é o tempo que nós estamos determinando. Portanto, é a primeira possibilidade de tempo e a segunda possibilidade de tempo. Primeira possibilidade de tempo é a correta, porque não existe tempo negativo. Isso aqui não existe, tá, pessoal? Não existem menos 10 segundos, tá? Existe uma contagem regressiva, que aí é outra coisa, mas não é o tempo após o lançamento do foguete. Portanto, é depois de 30 segundos que o foguete irá cair no alvo, cair no chão, certo? Então aqui, ó, após quantos segundos o foguete atingirá o alvo? Aqui, 30 segundos, tá bom? Muito simples, tá, pessoal? Se quisessem fazer por Bhaskara, também daria certo, sem nenhum problema. Vocês podem até tentar. Bom, a 5 aqui. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo X. Então, a gente tinha a parábola aqui e ela foi girada num plano de 300 graus, de 360 graus, em 3D, 3 dimensões. Foi girado, tá? Conforme mostra a figura aqui. A função é como se vocês pegassem, vamos pensar assim, um papel, uma régua. Se a gente pega algo assim e gira, não gera uma outra figura de 3 dimensões? Sim, basta vocês imaginarem. Bom, a função real que expressa a parábola no plano cartesiano é isso aqui, tá? Onde C é a medida da altura do líquido. Então aqui, ó, tá aqui, ó, o C, medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice na parábola localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Aqui percebam que ele está querendo que nós calculemos a altura da taça, né? A altura aqui, ó, tá? No C. Então ele quer saber aqui, né? Tá certo? Nesse ponto aqui, tá? Nesse C, ele quer saber. O problema é que nós não sabemos. Sabemos que esse ponto C, ele está localizado em que coordenada? Esse ponto C, ele é o quê? É 0 no X e C aqui, correto? Portanto, se a gente pegar aqui, no lugar do f de x, né, a gente tem aqui x e y, o y, nosso f de x, basta nós substituirmos aqui, que nós vamos conferir que é exatamente isso que nós vamos ter, né? Mais o c, tá? A gente sabe que esse v aqui representa o vértice da parábola. Ótimo. Esse vértice da parábola, ele é o eixo x, tá? E esse vértice aqui, se a gente for ver, ele está tocando em cima do eixo x. Portanto, aqui é o quê? É v e 0, correto? A altura é 0 desse vértice. E o vértice x, né? O x do vértice, aí na equação, a gente sabe que é o quê? Menos b sobre 2a, certo? Se aqui o vértice, que é o v, é igual a menos b, e o b a gente sabe que é 6, então a gente tem aqui menos o menos 6. E o a é 3 sobre 2, então a gente tem aqui duas vezes da fórmula 3 sobre 2. A gente só precisa resolver isso aqui que nós vamos descobrir o vértice da equação, tá? Então aqui a gente sabe que menos o menos 6 vai dar mais 6. E aqui embaixo o dobro de 1,5. O dobro de 1,5, né? 3 sobre 2 é 1,5. É 3, não é? Então a gente tem aqui 6 dividido por 3, portanto o vértice é igual a 2. Ele quer saber a altura do líquido. Se eu sei que aqui, né, quando o x é 2, o y vai ser 0, só preciso substituir aqui, né? Se aqui é 0, eu vou ter o 2 aqui, né? 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, eu consigo encontrar o valor do c. Vejam só que interessante. Então, aqui 0 é igual a 3, 2 ao quadrado é 4, então 3 vezes 4, dividido por 2, menos 6 vezes 2, que é 12, mais o c. Fazendo isso aqui, ó, 3 vezes 4 é 12, 12 dividido por 2 é 6, então eu tenho aqui 6 menos 12, mais o c. Vejam só que interessante. 6 menos 12 é menos 6.
Então aqui a gente vai ter menos 6 mais C, logo o menos 6 está negativo, passa positivo. 6 é igual a C, logo C é igual a 6. Essa é a altura. Tá bom, pessoal? Basta descobrirmos o vértice, que daí, sabendo o vértice, a gente sabe uma coordenada dessa parábola. Sabendo essa uma coordenada da parábola, a gente não vai ter nenhuma incógnita aqui, com exceção do C. O C é a única coisa que a gente desconhece nessa equação aqui que nós estabelecemos após descobrirmos o vértice. Entenderam? Por isso que a gente calculou pelo vértice e depois foi para lá. Tá bom? Isso é muito uma questão de saber utilizar as equações no momento certo. Tá certo? Tá bem? Bom, vamos lá. Admita que determinado lago possa suportar uma população máxima de 10 mil peixes e que para uma pequena população inicial P, a rapidez de seu crescimento C seja dada por essa função aqui, sendo K uma constante positiva e o P esteja entre 0 e 10 mil, tá? O gráfico cartesiano que melhor representa a função CP, ou seja, o crescimento em relação à população inicial para P real, ou seja, para uma população que seja um número real e não um número complexo, né? Impossível ser um número complexo. A gente vai ter que tipo de gráfico? Aqui é engraçado porque já deu a resposta, né? Mas a gente sabe que é o quê? É uma equação do segundo grau. Por quê? Porque se nós fizermos aqui a multiplicação e a distributiva, a gente vai ter o quê? 10.000 Kp menos Kp ao quadrado, porque a gente vai ter K vezes P sendo distribuído no 10.000, que foi o que aconteceu aqui, e no menos P. Então vai ficar 10.000 Kp, que veio para cá multiplicando, e Kp vezes P vai ser Kp vezes P, que é Kp ao quadrado. Por isso que é negativo. Então a gente tem aqui uma equação do segundo grau. Vejam que interessante, né? E se é uma equação de segundo grau, é uma parábola, portanto, não é nem a C, não é a C e nem a A, tá bom? Não é nenhum desses dois aqui. Agora, sabendo que nós estamos falando de um crescimento, nós não estamos falando aqui de um decrescimento, de queda e depois ascensão. Então, com certeza não é isso. Pode ter decrescimento? Pode ter decrescimento, mas o movimento inicial é de crescimento, tá bom? O movimento inicial é de crescimento, tá certo? Segundo ponto, se nós formos observar aqui, o nosso P ele é desconhecido, então ele é como se fosse o nosso X. E o K é uma constante, então é um valor qualquer. Se nós fizermos, por exemplo, o ponto máximo, né? O ponto máximo, ele pode ser zero? Essa população pode ir de 0 até 10.000, né? Então, se esse P pode ir de 0 até 10.000, ele vai ter um valor próximo do zero, mas não vai chegar no zero. Aqui não existe esse ponto aqui nessa equação do segundo grau, nessa função do segundo grau, e até 10.000, portanto, ele não pode passar de 10.000. Ele não vai passar, tá certo? No P, entre 0 e 10.000, portanto, aqui é 0, aqui é 10.000, ele vai ter essa solução aí. Aqui, o valor não pode ser negativo. Não existe um crescimento negativo. Crescimento negativo não existe. O crescimento, ele pode ser fracionário, tá? Quando nós estamos falando de um crescimento, ele não pode ser negativo. Isso está indo ao contrário do que a gente está pensando. O crescimento, ele pode ser fracionário. Se o crescimento ele é fracionário, então ele está sendo reduzido. Por exemplo, crescimento pela metade. A gente, na verdade, está falando de um decrescimento. Estamos falando de uma diminuição, tá certo? Então, é isso que a gente tem aqui, para que vocês tenham essa noção, né, teórica. Aqui a gente não precisa calcular quase nada, só apresentei aqui que é uma equação do segundo grau, para vocês terem essa noção. Exercício 7. Foram feitas 3 medições de temperatura de um paciente a intervalos de 1 hora cada um. Então, no primeiro momento fez aqui, deu 37. Segundo momento, 40 graus. Terceiro momento, 39. Cujos resultados em ordem foram 37 graus, 40 graus e meio e 39 graus. Neste período, a temperatura variou como uma função de segundo grau. Deixou bem claro.
e consideramos para a primeira medição t igual a zero. Então, aqui, a gente tem T de temperatura em graus Celsius e Tzinho em relação ao tempo, né? Após quanto tempo? T0, ou seja, quando o tempo foi igual a zero, a gente teve uma resposta de 37. Portanto, aqui, T igual a zero é igual ao quê? Ax² mais bx mais c. Aqui, T0 foi 37, né? E o x foi zero, portanto, aqui vai ficar a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero. Então, aqui cancela, cancela, vai ficar o quê? Só o c. A gente acabou de descobrir o c. C é igual a 37. Então, ó, só de saber o c, a gente sabe que não é essa, não é essa e não é essa. Vejam só de fazer isso, a gente já descobriu o c. Sabendo o c, a gente diminuiu a quantidade de alternativas para 2. O que já facilita muito, se vocês forem chutar, né? Mas já facilita muito a nossa conta. A gente não precisa ficar focando em outras alternativas, somente em 2. Fazendo o segundo momento, né? 40 graus e meio, a gente sabe que quando t for igual a 1 hora, né? O tzinho, né? É igual a zero. E é de hora em hora. Paciente t horas após a primeira medição. Então, a gente tem aqui qual a função que relaciona a temperatura T em C desse paciente T horas após a primeira medição. Então, após essa primeira medição, qual é a função que vai determinar a temperatura desse paciente? Bom, após 1 hora, ele vai ter uma temperatura de 40 graus e meio. 40 graus Celsius, né? Então, aqui a gente vai ter T1 é igual a vezes 1 ao quadrado. Já vou colocar direto, tá, pessoal? No lugar do x. 1 mais o c, que é 37. Então, aqui é 40 e meio, que é igual a mais b, né? Porque 1 ao quadrado é 1. 1 vezes a é a. b vezes 1 é b. E o c é 37. Esse 37 está positivo, passa negativo. Logo, a gente tem 40 e meio menos 37 é igual a A mais B. Logo, A mais B, 40,5 menos 37 é 3,5. A mais B é igual a 3,5, tá? A mais B é igual a 3,5. Pode ser esse aqui, ó. O A é 1,5 e o B é 8. Então, 8 menos 1,5 vai dar quanto? Vai dar 6,5, não é 3,5. Aqui na C, menos 2,5 com 6. 6 menos 2,5 dá 3,5. Então, nossa alternativa até agora é a C. Mas a gente precisa descobrir outra relação para poder saber se é isso mesmo, tá? Então, a gente vai pegar a terceira. Então, T, quando a temperatura é depois de 2 horas, é igual a 39, vamos saber aqui na equação como é que vai ser. A gente vai ter aqui A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais o 37, já vou colocar direto. E aqui é 39. Muito bem, isso aqui é igual a 4A mais 2B mais 37. 37 está positivo, passa negativo. Vai ficar 39 menos 37, que é igual a 4A mais 2B. Isso aqui é igual a 2, que é igual a 4A mais 2B. Olha só que interessante, está tudo multiplicado por um número par, ou seja, por um número múltiplo de 2. Portanto, eu posso dividir tudo por 2. Logo, aqui vai ficar 1 é igual a 2A mais B. Tá? Então, quando a gente pega o A, multiplica por 2 e soma com o B, vai dar um resultado. Vamos ver aqui. Vamos pegar o A aqui, menos meio. Qual é o dobro de menos 1,5, né, no caso? É 3 negativo. 3 negativo com o 8 vai dar 5. Tá errado. Aqui, 2,5 negativo. Quando a gente dobra, vai dar 5 negativo. 5 negativo com 6 dá 1. Portanto, a alternativa certa é a C. Tá vendo como fica fácil quando nós relacionamos? Que outro modo teria para resolvermos? Montar um sistema aqui de equação. Nós vamos ver sistemas de equações depois, tá? Nós temos lá sistemas lineares, é um conteúdo do segundo tópico
aqui da nossa disciplina de estudos quantitativos. Porém, aqui, vamos pegar uma introdução a isso. A gente vai ter aqui 2A mais B é igual a 1 e A mais B é igual a 3,5. Vamos fazer o quê? Vamos subtrair, né? Esse desse daqui. 2A menos A vai dar A. Ponto. B menos B vai dar 0. Então aqui vai ficar 0. E 1 menos 3,5 vai dar menos 2,5. A, portanto, é igual a menos 2,5. Sabendo que o A é menos 2,5, a gente sabe que é a alternativa C. Vejam só que interessante, tá? Encontramos a equação. Sabendo o A, nós descobrimos o B. Tá bom, pessoal? Essa é a resposta da questão C. Portanto, vamos resolver mais este exercício. Uma ponte metálica em forma de arco de parábola será construída. Sua sustentação será feita com 6 pendurais metálicos, 3 de cada lado, distando 30 metros um do outro, como ilustra a figura abaixo. Muito bem, aqui nós temos essa ponte. Sabendo que a ponte tem 40 metros de altura, o ponto máximo, né? Então, este ponto aqui é o ponto máximo, de 40 metros de altura. Quantos metros de pendurais serão necessários para a construção dessa ponte? Vejam só. Vejam que interessante. Aqui nós temos um ponto aqui que é explicado, ó, caso se conheça as duas raízes da função, a maneira mais prática para representar a função de segundo grau, né, no formato de equação é este aqui. Então nós vamos reconstruir essa equação. Por quê? Porque somente através da equação é que nós vamos encontrar qual é esse valor, né? Então pensem aqui comigo, né? Nós temos aqui esta parábola. A gente vai ter aqui esse aqui que está no ponto 30, ele tem uma determinada altura, que nós não sabemos. Este outro aqui que está no ponto 60 e nós sabemos a altura, que é 40, né? 40 metros, o ponto mais alto. Nós sabemos aqui que no ponto 90 ele também vai ter uma outra altura e aqui no final vai ter o 120, certo? Portanto, aqui eu construí, né, um plano cartesiano com a base e a altura da nossa ponte. Só que o problema é nós não sabemos qual é a relação, né, a verdadeira relação. Nós não sabemos qual é a função de segundo grau que determina aí. Então a gente precisa fazer isso através daquela fórmula, tá certo? X menos x1 vezes x menos x2. Percebam que interessante, aqui a nossa ponte ela começa no ponto 0 e aqui ela termina, né, no 120. Portanto, o nosso x1 ele é 0 e o nosso x2 ele é 120. Muito bem? Então aqui a gente vai fazer o quê? F de x ele é igual a A, gente não sabe qual é o valor desse A, que é igual a x menos 0 vezes x menos 120. Muito bem, até aqui está tudo certo. A gente não precisa de nenhuma preocupação. Só desenvolver. Portanto, nós temos aqui que f de x é igual a A vezes x menos 120. Portanto, nós temos aqui que o nosso f de x ele vai ser igual a, multiplica esses dois, vai dar ax e aplica em distributivo. Então, a gente vai ter ax ao quadrado menos 120ax. A gente precisa descobrir o valor desse A, pessoal, tá? E como é que a gente descobre o valor desse A? Basta que nós observemos que no ponto 0, xy é igual a 0, né? Então, a gente vai ter aqui 0 e 0. Então, a gente vai ter uma relação de 0 e 0 aqui. Não vamos saber descobrir este valor do A nesse sentido, né? Nesse sentido, nós não vamos conseguir descobrir o valor do A. Portanto, o que nós vamos precisar fazer? Pegar um ponto que nós conhecemos. Qual que é? O único ponto que nós conhecemos que é diferente desse é o 120 e 0 de altura ou o 60 e 40. Então, a gente vai fazer isso. No lugar do x, a gente vai colocar 60. No lugar do y, a gente vai colocar 40. Então, aqui vai ficar 40, que é igual a A vezes 60 ao quadrado menos 120 vezes A vezes 60.
tá certo? Então aqui 40 é igual a 60 ao quadrado vai dar 3.600. A menos 120 vezes os 60, nós temos o quê? 120 vezes 60, nós temos 12 vezes 6, que é 72. E aí a gente vai ter 72, 7.200. Como eu tirei 2 zeros, eu coloco eles de volta na resposta. Isso aqui vezes A. 3.600 vezes A menos 7.000, a gente vai ter um negativo aqui, ó. É igual a menos 3.600A. Logo, a gente vai ter menos 3.600A, menos 3.600 está multiplicando A, passa dividindo. Logo, nós temos aqui 40 dividido por menos 3.600, simplifica 0 com 0, né? Então, é 4 dividido por 360 é igual a A, negativo, né? Então, o nosso A vai ser igual a menos, até que em cima é mais, embaixo é menos, mais com menos é menos, a resposta vai ser negativa. 1, né, dividindo em cima e embaixo por 4, vai dar menos 1 sobre 90, tá certo? Não vamos mexer nisso. Então, aqui a gente sabe que o A é menos 1 sobre 90. Então, f de x vai ser igual a menos x ao quadrado sobre 90, menos 120 vezes 1 vezes x sobre 90. Então, vamos prosseguir com essa fórmula. F de x é igual a menos x ao quadrado sobre 90, menos, vamos simplificar, 0 com 0 e 12 com 9 dá por 3, então vai ficar 4 sobre 3, menos 4 sobre 3x, 4 terços de x, tá? Então, a gente já tem aqui o nosso A, nós temos a nossa função do segundo grau. Pode parecer estranho, né? Mas essa é a função do segundo grau. É muito mais fácil de encontrarmos uma função do segundo grau estranha na realidade do que uma função do segundo grau bonitinha. Tá, então agora a gente precisa saber as alturas. Então, primeiro no 30 e depois no 90. Por quê? No ponto 0 e no ponto 120 a gente não tem. E a gente já tem aqui que é 40. Portanto, esse ponto do meio é 40, mais esse ponto do meio também é 40. Então, a gente tem 40 com 40, 80. Se nós temos 80 no total, a gente precisa saber quanto que vai ser o resto, né? Então, a gente só precisa substituir aqui f de 30 e depois o f de 90, tá certo? Então, f de 30, a gente vai ter, então, menos 30 ao quadrado dividido por 90 e aqui menos 4 vezes 30 sobre 3. Vamos lá. 30 ao quadrado é 900. Portanto, f de 30 vai ser igual a menos 900 dividido por 90. Então, 90 aqui, nós vamos ter aqui 900 por 90. Portanto, nós temos 10. Menos 10 no caso, certo? Vamos dar uma observada aqui para ver se não tem nenhum erro na nossa conta. Tem sim, pessoal, ó, já era menos 120, aqui ficou menos 1 sobre 90. Tá vendo? Ó, falta de atenção. Isso aqui era um teste só para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, é menos 1 sobre 90. Então, aqui, menos 1 aqui vai ficar mais. Então, aqui é mais e aqui é mais, tá bom? Então, aqui vai ficar mais 4 vezes 30 dividido por 3. Ao invés de multiplicar, vamos dividir primeiro. 30 dividido por 3 é 10. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10. Portanto, aqui vai ficar mais 40. Menos 10 mais 40, f de 30 é igual a 30 metros. Tá? Já temos 30 metros aqui. Quando é 30 também. Então, aqui a altura é 30 metros também. Portanto, é 40 mais 30. Vai dar 70, certo? Falta só mais um, que é o do 90. Então, a gente vai ter aqui menos 90 ao quadrado dividido por 90. 90 ao quadrado dividido por 90 é o próprio 90, né? Mais 4 vezes 90 dividido por 3. Então, aqui a gente vai ter 90 dividido por 90 é o próprio 90. Então, menos 90 aqui. Mais 90 dividido por 3 é 30. Então, a gente vai ter aqui 40 vezes 30. Então, f de 90 é igual a 40 vezes 30, 120. Portanto, f de 90 também é 30.
Até porque é uma parábola e ela é simétrica. Então, se eles colocaram bem propositalmente, né? A cada 30 metros, eles fizeram uma divisão em 5 partes. 30, 30, 30. Então, aqui vai também ser 30. Então, aqui. Se aqui é 40, aqui é 30 e aqui é 30, do outro lado também vai ser 40, 30 e 30, certo? Então, aqui, 40 mais 30, 70. 70 mais 30, 100. Qual é o dobro disso? 200. Então, essa é a nossa resposta dessa questão. Tá bom, pessoal? Nesse próximo exercício, pessoal, na questão 9, nós vamos ter o seguinte. Nós temos um gráfico aqui e ele quer saber quais os pontos em que os gráficos das funções se intersectam. Ou seja, qual é o ponto aqui, né? Eles se intersectam, então, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Ele quer saber quais são esses pontos, quais são essas coordenadas. Isso é muito simples. Primeira coisa que nós devemos fazer é igualar essas duas equações. Então, g de x é igual a f de x. Então, a gente tem aqui x ao quadrado menos x mais 2 é igual a x mais 5. X ao quadrado, esse x está positivo, passa a negativo. Menos x com menos x, menos 2x. Esse 5 está positivo, passa a negativo. 2 com menos 5 vai dar menos 3. Isso aqui é igual a zero. Agora, para sabermos esses pontos que nós queremos encontrar, basta nós fazermos o cálculo do Bhaskara, das raízes, né? Por quê? Porque é justamente nesses pontos, esses pontos que serão as raízes. Aí, descobrindo as raízes, a gente só precisa substituir aqui para encontrar quais são, tá bom? Que aí a gente descobre o x, né? Desses dois, né? As raízes dessa nova terceira função, as raízes, ou seja, o x, onde eles cruzam no eixo x, é onde eles estão se cruzando aqui, ó, embaixo. Entenderam? Portanto, é onde nós devemos buscar. Então, aqui é o quê? Delta é igual a b ao quadrado. Aqui é até relativamente simples da gente resolver essa equação com soma e produto, né? Então, aqui vai ficar b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 3. Isso aqui vai dar 16, né? Porque vai ficar igual 4, menos com menos é mais, e 4 vezes 3 é 12. Então, aqui vai ficar 16. Vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer por soma e produto, porque é mais rápido. Soma, então, vai dar mais 2, é 2 positivo. A soma e o produto é menos 3. Só tem uma multiplicação que dá 3, que é 3 vezes 1, né? E a gente sabe que o resultado ele é positivo, mas da soma, só que o produto, a multiplicação é negativa, então um desses dois é negativo. Se a soma deu positivo, o maior é positivo e o menor é negativo. Portanto, x1 é igual a 3 e x2 é igual a menos 1. Se nós observarmos aqui, é justamente isso, ó. Quando é menos 1, ele vai ter um ponto aqui. Quando é menos 2, quando ele é 3, ele vai ter outro ponto aqui. E é isso que a gente vai buscar, certo? Nas duas equações. Vamos ver aqui se isso é real, se vai dar certo. Primeira equação, x ao quadrado menos x mais 2. E aí a gente vai pegar a segunda também, que é x mais 5. X mais 5 é mais rápido, né? No primeiro caso, a gente vai ver quando é 3. Quando é 3, o nosso aqui, f de 3 é igual a 3 mais 5, que é igual a 8. Muito simples, né? E aqui, quando for menos 1, vai ficar, então, 4. Será que é isso que é onde eles estão se cruzando? Pelo gráfico lá é fácil de identificar que é isso mesmo, né? Mas vamos fazer pelas contas. Então, aqui, vamos pegar o menos 3 primeiro. F de 3, desculpem. 3 ao quadrado, menos 3 mais 2. F de 3, portanto, aqui a gente tem 9 menos 3, mais 2. 9 menos 3 é 6. 6 mais 2 é 8. Vejam só, bateu, né? 6 mais 2 é igual a 8. Bateu. O x é igual e o y também. Vejam que interessante. E aí a gente vai ter o f de menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos o menos 1, mais 2. Menos 1 ao quadrado,
é 1 positivo, né? Menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos com menos é mais, então aqui mais 1 de novo, mais 2. 1 mais 1 é 2, mais 2 é 4. Também bateu, portanto essas são as coordenadas. Quais os pontos? Primeiro ponto, ponto A, é menos 1 no x e 4 no y. E o ponto B é 3 no x e 8 no y. Fechou esse exercício. Vamos para o próximo, pessoal. Uma pessoa começa a receber um medicamento através de um soro e a quantidade que, em miligramas do mesmo em sua corrente sanguínea, varia de acordo com essa função, sendo T o tempo em horas, desde o início da aplicação do soro. Após quanto tempo do início da aplicação do soro, a quantidade do medicamento na corrente sanguínea é máxima. O que é que ele quer saber? O máximo da quantidade. Se é o máximo da quantidade, nós temos aqui, na função de segundo grau, a quantidade em relação ao tempo. Então ele quer saber o que, ó? Máximo. Exatamente, ele quer saber o y do vértice. Se ele quer saber o y do vértice, ele quer saber o menos delta sobre 4a. Portanto, aqui a gente precisa saber o delta. Vamos calcular o delta aqui. B ao quadrado, portanto 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é vezes o menos 1, né? Vezes o A, vezes o C, que é 20. Então aqui a gente vai ter o quê? Delta é igual a 36, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Então aqui o delta é igual a 36 mais 80. Portanto, a gente vai ter aqui 116. Delta é 116, então y do vértice é igual a menos 116 dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Maravilha. Y do vértice, portanto, menos, aqui ó, 4 vezes menos 1 é menos 4. Então a gente tem menos em cima e menos embaixo, portanto é positivo. 116 dividido por 4. 116 dividido por 4, eu sei que 120 por 4 vai dar 30. Portanto, 116 por 4 é 29. Então, essa é a quantidade máxima. 29 miligramas. Qual é a quantidade máxima? 29 miligramas, bastante. Qual é essa, a quantidade do medicamento na corrente sanguínea após quanto tempo ele quer saber, né? Então, ele, na verdade, aqui ele queria saber o x do vértice. A gente já foi para o y do vértice. X do vértice, então, é igual a menos b sobre 2a. O b é 6, né? Então, vai ficar menos o 6 sobre 2a e o a é menos 1. Então, aqui a gente vai ter x do vértice, menos em cima e menos embaixo, vai dar positivo. 6 sobre 2 é 3. Logo, se o nosso tempo aqui, se o nosso tempo ele está em horas, é após 3 horas. Após 3 horas, a gente sabe o tempo, tá? Tá vendo como eu fui lendo muito rápido, cheguei aí na resposta da B e não da A. Mas a gente chegou nas duas respostas. Então, após 3 horas é 29 miligramas. Para a gente conferir, basta a gente substituir aqui o T por 3. Então, a gente vai ter aqui menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, mais 20. Para saber se vai dar essa resposta mesmo. Menos 3 ao quadrado vai dar... Não é o menos 3 que está ao quadrado, é só o 3, tá? Então, vai ficar menos 9 mais 18 mais 20. Logo, a gente tem o quê? Menos 9 com mais 18, 9 positivo. 9 positivo mais 20, a gente tem o 29. Então, descobrimos que é isso mesmo. Após 3 horas, vai estar a quantidade máxima de 29 miligramas do medicamento. Vamos para a próxima. Estamos acabando os exercícios de aula, tá, pessoal? Uma fábrica produz casacos de determinado modelo. O preço de venda de um desses casacos é de R$200. Quando são vendidos 200 casacos, o gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que para cada desconto de R$2, no preço de cada casaco, o número de casacos vendidos aumenta de 5. A maior arrecadação possível com a venda dos casacos acontecerá se a fábrica vender cada casaco por um valor em reais pertencente ao intervalo. Então vamos lá, ó. Preço de venda de um desses casacos. Então, a cada um é 200.
Mas quando são vendidos 200 casacos, então, f de x, f de x é igual a x vezes 200, certo? Se, a gente vai ter aqui, ó, vamos pegar aqui a relação de todos os casos. Se x é igual a 200, então cada peça, o valor do o f de x, se x é igual a 200, f de x é igual a 200x, certo? Por peça, né? Porque x é a quantidade. Então aqui a gente tem que fazer uma relação. X, quantidade de casacos, e o f de x é o valor, né? O dinheiro total arrecadado. Vamos colocar aqui. Total arrecadado. Arrecadado. Então a gente tem isso aqui em reais, né? Vamos colocar. Então, se x é igual a 200, f de x é igual a 200x, tá? Aí depois ele fala, o gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que para cada desconto de R$2, ou seja, cada vez que ele diminui R$2, o preço, no preço de cada casaco, né? Então, se o x, por exemplo, no preço de cada casaco, no número de casacos vendidos aumenta em 5. Então, por exemplo, se o x é igual a 205, então o f de x é igual a 198, já que teve o desconto de R$2, 198x. Então a gente percebe que tem uma variação a mais aí, tá? Não tem só a variação do x, tem a variação do x ao quadrado. E essa é a nossa grande questão aqui, tá, pessoal? Então aqui, pessoal, percebam que essa análise a gente está fazendo aqui com variações distintas. O que nós vamos fazer agora? A gente vai separar em dois conjuntos, né? O primeiro conjunto da nossa equação, a gente vai ter o quê? O total da venda. Total da venda por casaco. Mas primeiro a gente vai separar em duas partes. Total da venda por casaco. Ou seja, quantidade, né, o valor unitário. Primeiro a gente vai ter uma equação específica que é o quê? O 200, que é o valor inicial, e ele falou que cada vez que diminui 2 no preço, né, a gente tem um aumento. E depois ele vai fazer o quê? A quantidade de casacos. Quantidade de casacos. Que tem também uma variação de acordo com esse 2x, né? Que é o quê? Um acréscimo. Quantidade de casacos vendidos, né? Logo, se cada unidade de casaco tem essa variação e o total de casacos vendidos também depende dessa variação, assim a gente pode multiplicar os dois, unificando em uma só equação. Aí, fazendo a distributiva, né, nós vamos ter 200 vezes 200. 2 vezes 2, 4. Tem 4 zeros, então a gente só acrescenta os 4 zeros aqui. 200 vezes 5, a gente vai ter mais 1000x, menos 2 vezes 200, menos 400x. E menos 2x vezes mais 5, a gente vai ter menos 10x ao quadrado. Vamos simplificar tudo por 10. Para facilitar a nossa conta, a gente vai ter aqui 4.000 mais 100x menos 400 menos x ao quadrado. Agora vamos juntar. 400 não, né? Menos 40.
Já tinha 400. Junta tudo, a gente vai ter o quê? X ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 60x, mais 4.000. Maravilha, ele quer saber o valor máximo, essa é a nossa função, né? Esse é o nosso f de x verdadeiro, tá? Por causa dessas duas variações, dessas variações duplas. Isso daqui é um exemplo bom para quando há uma variação dupla numa equação, tá, pessoal? Dentro de uma questão administrativa, né? Isso aí é uma questão administrativa orçamentária. Aqui ele quer saber, vamos voltar, é o valor máximo, vamos conferir aqui. A maior arrecadação possível com a venda dos casacos acontecerá se a fábrica vender cada casaco por um valor em reais pertencente ao intervalo. Ou seja, onde está o pico? Aonde está o pico de venda de casacos? Vamos verificar. O pico de venda, né, como é uma função de segundo grau negativa, tem um valor máximo, né? Tem a parábola assim, e tem um valor máximo aqui. O que a gente precisa fazer? Encontrar o x do vértice e depois encontrar o y do vértice. Então, a gente vai encontrar o x do vértice primeiro. X do vértice, então, é menos b sobre 2a. X do vértice, portanto, é menos o 60 sobre 2 vezes o menos 1, correto? Bom, 60 dividido por 2 é 30. X do vértice, portanto, vai ser menos 30 dividido por menos 1. Menos com menos é mais e 30 dividido por 1 é 30. Então, x aqui é 30. Então, a gente vai avançar até o 30 casacos. Ou seja, dentro da primeira variação de casacos, que é 30, né? A gente vai ter lá uma quantidade, né, de valor. Porque o que ele quer saber é o intervalo de quanto ele vendeu, né, ó. Se a fábrica vender cada casaco por um valor, qual valor é esse? É isso que ele quer saber. Então, ele sabe que a quantidade primeira é 30, né? 30 casacos, mas de que valor? Entendeu? Porque não adianta nada, eu vendi 30 casacos de tanto. Não vai adiantar nada, né? De tanto valor, de outro. Entende? Então, a gente precisa saber qual é esse valor. Como? A gente vai até o y do vértice. Para isso que a gente fez isso. Y do vértice é menos delta, mas a gente pode também substituir aqui na equação o 30, né? Então aqui a gente vai ter o quê? X ao quadrado, menos x ao quadrado, então menos 30 ao quadrado, mais 60 vezes 30, mais 4.000. Então, aqui vai ficar menos 900, aqui vai ficar 6 vezes 3, 18, com 2 zeros, mais 4.000. Menos 900 com 180, a gente vai ter 1.800, né? A gente vai ter o 900 positivo. Então, aqui a gente tem 900 com 4.000, 4.900. Essa foi a venda, né? 4.900. Foram 30 casacos que arrecadaram 4.900. 4.900. Dividido por 30. É isso que a gente vai fazer. Esse corta com esse, 4. Dá 1, tira 3. Vai dar 1 aqui, 19. 19 dividido por 3 vai dar 6. E aqui sobra 1. Portanto, aqui a gente desce o 0. Vai ser 3. E aqui sobra 1 de novo. 163 mais ou menos. Então, 163 por casaco. Vocês perceberam que eles venderam 30 casacos por um determinado valor. 4.900 foi arrecadado. Foi 163 por cada casaco. Tá? Então aqui, ó, se a fábrica vender cada casaco por um valor em reais pertencentes ao intervalo. Qual intervalo? Esse aqui, ó. Alternativa C. Tá bom, pessoal? Muito bem, prosseguindo, nós temos aqui o último exercício das aulas. Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca em uma região retangular com um lado adjacente ao rio. Então, aqui a gente tem um rio e tem a casa lá dele, né? Aqui, certo? Aqui vale X, aqui vale X, aqui vale Y. Aqui a gente não quer mexer, não vai ter cerca nenhum do lado desse rio aqui que está passando, tudo bem? Muito bem.
Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado do retângulo adjacente ao rio, a área máxima da superfície que conseguirá cercar é. Então aqui, a gente vai ter que a área aqui dentro é x vezes y, certo? A área é igual a x vezes y. Só que o problema é o seguinte, ele quer cercar, então ele sabe que x mais y é igual a 60. Então, 2x mais y é igual a 60. Isso aqui é o que ele quer saber. Só que o problema é, se é 60 metros dividido, né? A gente vai ter uma divisão igual aqui e aqui diferente, para 60. Muito bem. Não tem problema. Agora, como que vai ser feita essa divisão? Bom, primeiro a gente tem o seguinte. Vamos isolar o y aqui. Y é igual, 2x está positivo, passa a negativo, vai ficar menos 2x mais 60. Por quê? Porque quando a gente pegar esse y e substituir aqui na área, a gente vai poder conseguir descobrir esse valor, x vezes menos 2x mais 60. E aí faz aqui toda a questão, a gente vai ter x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, né? Menos 2x ao quadrado, mais 60x. Então aqui nós temos como descobrir. De que maneira? Bom, basta nós fazermos a área máxima, né? A área máxima da superfície que ele vai conseguir cercar. Então aqui a gente tem uma variação no x. O y depende do x, não é, pessoal? Porque o x nós temos duas partes. Então primeiro a gente precisa preencher esses dois lados x aí, certo? Para depois preenchermos esse lado y. O problema é o seguinte, se o nosso valor x, ele só pode alcançar determinado máximo, né, por causa dos 60 metros, o y também tem um determinado valor máximo, correto? E essa variação que pode ocorrer por causa do x e do y vai depender dessa equação de segundo grau, que é uma parábola, certo? O x depende do y, o tamanho, né, do x vai depender, o tamanho do y vai depender do tamanho do x. Logo, é uma função de segundo grau. Se é uma função de segundo grau, é uma parábola. Logo, a gente precisa fazer o quê? Encontrar tanto o valor do x, né? Tanto o valor do x do vértice, que é o máximo do x, e o y do vértice, porque descobrindo o x do vértice, eu sei qual é o y do vértice, logo eu sei qual é o valor máximo do x e o valor máximo para o y. Então, x do vértice é o quê? Menos b sobre 2a. Bom, x do vértice, então, menos b vai ser menos o 60 sobre 2a sobre 2 vezes menos 2. Então, aqui, x do vértice é igual a menos 60, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos com menos é mais, e 60 dividido por 4 é 15. Vejam, olha que interessante. X é 15, por consequência, aqui é 30, certo? Se é a área máxima, né? Mas primeiro a gente precisa saber se o y do vértice vai ser igual a 30. A gente pode fazer pelo delta ou pode substituir aqui o 15 no valor do x. Vamos fazer isso aqui. Então, y do vértice então, é menos 2 vezes 15 ao quadrado mais 60 vezes 15. Então, aqui, 15 ao quadrado, 225, menos 2 vezes 225, mais 60 vezes 15. 15 vezes 6, pessoal, 15 vezes 6 é o quê? 15 vezes 6, ele é igual a 90. Só que eu tirei esse zero, né, do 60. Então, aqui é 900. Percebam que esse y do vértice, ele tem relação com a área, porque a gente está fazendo aqui a área em relação ao x, certo? Então, aqui, y do vértice, nós temos o quê? Menos 2 vezes 225 é menos 450. 450 negativo com 900 vai dar 450 positivo.
y do vértice nada mais é do que a área. Essa é a área máxima, né? Dependendo do x. Correto? Vejam que interessante. Se essa é a área máxima, essa é a nossa alternativa. 450, alternativa E. Tá? Olha que interessante. Quanto que é se a nossa área é determinada por x vezes y? Então é 15 vezes 30. 15 vezes 30 é quanto? 450. Essa é a área máxima que pode ser alcançada. Tá bom? Não existe nenhuma outra relação aqui que a gente pode alcançar que seja possível, né? Nenhuma dessas outras áreas é possível de se alcançar separando aqui o x e o y. Tudo bem, pessoal? Então essa é a área máxima que é possível alcançar separando novamente em 60 metros de cerca. Tá bom? Então essas foram as questões da aula. Agora nós vamos ter os 5 exercícios propostos, ou seja, 5 exercícios que podem cair na prova, tá certo? Podem cair na prova. Podem cair iguais? Sim, mas muito provavelmente eu vou colocá-los de modo diferente. Talvez eu mude a função, talvez eu mude algum outro detalhe. Por exemplo, esse primeiro aqui eu posso mudar ou a função ou, por exemplo, 5 minutos. Ao invés de 5 minutos, eu posso pedir 6 minutos. 240 segundos, mas aí vocês têm que saber que o tempo aqui é em minutos, tá? Então vocês precisam transformar. Por exemplo, 5 minutos, se eu tivesse colocado em segundos, seria em 300 segundos de atividade. Esse programa envia quanto? Entenderam? Então, essas seriam possíveis variações, tá certo? Vamos resolver esse primeiro exercício aí. Então, 5 minutos, o t já está certo. Então, se eu quero saber o número de spans aqui, né? Eu já pulei tudo aqui só para a gente poder resolver já direto, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai ter 5 ao quadrado dividido por 5 mais 3 vezes 5. 5 ao quadrado é 25, então vai ficar 200 vezes 25 dividido por 5 mais 15. Então, aqui 200 vezes 25, 25 vezes 2 é 50. Então, aqui a gente vai ter os 50, eu tirei 2 zeros, acrescento eles agora. 5 mais 15 é 20. Corta zero com corta zero, 500 sobre 2 é 250. Então, essa é a quantidade de spans enviadas em 5 minutos, alternativa C, tá bom? Vamos para o próximo, né? Vai ter aqui o volume em relação ao tempo. E ele quer saber o que acontece se o vazamento não for consertado, em quantas horas a gasolina ela vai ser perdida, ou seja, depois de quantas horas o volume vai ser igual a zero. Isso aqui, equação de segundo grau normal, a gente vai resolver. Pode resolver por Bhaskara, pode resolver até por soma e produto, né? Se a gente simplificar, fazer aqui, ó, a soma é o quê? É menos B sobre o A. Soma então, menos B menos o menos 8 sobre o A, que é menos 2. Então, de qualquer jeito, ó, menos com mais, com menos é menos. Então, a soma vai dar negativa. 8 sobre 2 é 4. Pronto. Deu negativo. E o nosso produto vai ser sempre o C dividido pelo A. C é 120. O A é igual a menos 2. 120 por menos 2 vai dar menos 60. Nosso produto ele é negativo, então um dos números é negativo e a nossa soma é negativa. Portanto, o maior número desses dois é negativo. Quais multiplicações dão 60? 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 20, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 6 vezes 10 e fecha por aqui, tá? Vamos lá. O maior é negativo, então a gente tem que fazer uma subtração. 60 menos 1 vai dar 4? Não. 30 menos 2 vai dar 4? Não. 20 menos 3 vai dar 4? Não. 15 menos 4 dá 4? Não. 12 menos 5 dá 4? Não. 10 menos 6 dá 4? Sim. E o 10 é negativo. Portanto, x1 é igual a menos 10. x2 é igual a 6. Percebam, não é x, né? É t. Correto? Ó, a equação é t. Então, aqui é t1 e t2. Tempo negativo existe, pessoal? Não. Muito bem. Não existe menos 10 horas. Esse aqui não é. Então, é o 6. Então, é depois de 6 horas que esse vazamento
Depois de 6 horas que esse vazamento vai ter lá a caixa toda finalizada. Todo esse reservatório de gasolina vai se esvaziar, tá? Aí, isso aqui representa o volume em metros cúbicos de uma água presente no tanque no instante tal, né, depois de tantos minutos. Qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado? Então, é a mesma coisa do anterior. O volume igual a zero, isso aqui é igual a menos 1 sobre 4.320, 43.200, né? Vamos lá, ó, o professor errando. Mais 3. Tá mais 3, passa para o outro lado, menos 3. Então vai ficar menos 3 é igual a menos 1 sobre 43.200 vezes t ao quadrado. Vejam, está negativo de um lado e do outro. A gente pode simplesmente falar que os dois lados estão positivos. Se os dois estão negativos, posso inverter multiplicando os dois por menos 1. E aí vai ficar 3 é igual então a 1 sobre 43.200. Como aqui t ao quadrado está multiplicando 1, eu posso já chamar isso aqui de t ao quadrado dividido por 43.200, certo? 1 vezes t ao quadrado é t ao quadrado. Se 43.200 está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, aqui a gente vai ter o quê? T ao quadrado é igual a 43.200 vezes 3. Bom, para facilitar a nossa conta, basta a gente fazer 3 vezes 40.000, vai dar 120.000. Vamos lá. Um de cada vez, 120.000. Depois, 3 vezes 3.000 vai dar 9.000, certo? Depois a gente vai ter aqui 3 vezes 200, que é 600. E aí acabou. 3 vezes 0 é 0, né? Então a gente vai ter 129.600. 129.600. Opa, esqueci do 6 aqui. 129.600. E aqui a gente vai encontrar a raiz quadrada desse número, né? Lembrando, mais ou menos, mas o tempo, ele existe negativo, pessoal? Não, então a gente esquece esse tempo negativo, a gente só foca no positivo. 129.600. Lembra da dica que eu dei para vocês sobre raiz quadrada? Isso mesmo, a gente tem aqui 1.296 vezes 100. Então a gente tem, na verdade, raiz quadrada de 1.296 vezes raiz quadrada de 100. Facilitou muito, né? Raiz quadrada de 1.296 a gente precisa calcular, né? A gente pode fazer pela fatoração ou ir testando números. Eu sei que 30 ao quadrado é igual a 900. Eu sei que 40 ao quadrado é 1.600. Logo, está entre 30 e 40. Como que eu vou saber? Pessoal, ó, vejam. Que números elevados ao quadrado dão 6? O 4 e o próprio 6, né? Portanto, aqui ou é 34 ou é 36. Como eu posso saber? Existe uma outra dica, pessoal, para a gente poder calcular, por exemplo, números terminados com 5 ao quadrado. Então, por exemplo, 35 ao quadrado. Como que eu posso saber? Aqui sempre vai ser 25. 5 ao quadrado é sempre 25. O número que está aqui eu multiplico pelo seu sucessor, que é o 4. 3 vezes 4 é 12. Vai dar isso aqui. 1.225 é maior ou menor que 1.296? Menor. Então, o 1.296 ele pode ser o 36 ao quadrado. Vamos verificar? 36 ao quadrado. Vamos fazer lá. 36 vezes 36. A gente pode fazer assim ou fazer do outro modo, de qualquer outro modo, não tem nenhum problema, né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 1 aqui, né? 3 vezes 3, 9. Então, a gente tem 9 aqui. Então, a resposta vai dar 6. 1 mais 8, 9. 2 mais 1, aqui. 1.196. Não deu. Então, deu alguma coisa de errado aqui, né? Correto? Vamos lá. 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1. É 10 aqui. Vejam só, o erro estava ali. Então é 1.296, então é o 36 mesmo, pessoal. Então aqui vai dar o quê? 36 vezes 10. 36 vezes 10 é 360. Então, isso aqui é 360 o quê? Segundos.
Vejam lá o exercício. Perdão, é minutos, certo? 360 minutos são quantas horas? 6 horas, isso mesmo. Se cada hora tem 60 minutos, então no fim a gente vai ter aqui 6 horas. Essa é a resposta, né? Não são 120 horas. Tá bom, pessoal? E nem o 360, olha a pegadinha aqui. Tá bom? Vocês têm que estar muito atentos a isso. Da mesma forma que eu tinha que estar atento ali a soma, né? 3 vezes 3 é 9, mais 1 é 10. Tá bom? Então, muita atenção. O professor aqui também é exemplo para isso, para que vocês evitem o erro, tá bom? Considere duas funções, então a gente tem essa função e essa outra, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. O gráfico, esse e esse se intersectam em 2 pontos. Ótimo. É igual ao exercício que a gente fez antes, né? As duas funções são iguais. O gráfico da função f intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos. Então, a área do quadrilátero, ele quer saber então? Vamos fazer aqui a construção, né? O desenho. A gente tem pontos de intersecção, tá? Então, tem esse ponto aqui, tem esse ponto aqui. Aqui desenhando fica fácil de identificar, né? Mas ele quer o quê? Ele quer saber qual é a área, né, desse gráfico, qual é essa área aqui, tá certo? Então, basicamente, ele quer saber a área do quê? Do módulo, vamos fazer aqui, módulo da raiz aqui até essa raiz, certo? Então, eu teria que fazer um cálculo aí de área, coisa que não dá pra gente fazer no momento. Então, a gente precisa fazer o quê? Só resolver aqui. Então, a gente tem aqui as raízes dessa equação. Vamos fazer as raízes dessa equação primeiro. Por quê? Porque ó, a área do quadrilátero com vértices nesses pontos. Então, ó, o gráfico da função g intercepta o gráfico da função f em 2 pontos. O gráfico da função f intercepta o eixo das abscissas em 2 pontos. Então, ele quer o quê? Ele quer eixo x. Eu queria aqui a intersecção com eixo x, né? Mas ele não quer fazer essa intersecção, não. Intersecção. Esse com esse. Pronto. Agora sim. Descobriu. Maravilha. Ele quer esse com esse também. Então, ele quer esses pontos. E ele quer o quê? A área, né? Polígono. Ele quer a área deste polígono aqui, que é um quadrilátero. Aqui, no caso, o exercício ele dá a área, né? Dá 49. Né? Ele já deu a área. Nesse caso aqui fica fácil de descobrir, mas matematicamente, como é que a gente vai calcular? Primeiro, a gente sabe que essa intersecção aqui, ó, do f no eixo das abscissas, são as raízes dessa função de segundo grau. Logo, a gente só precisa fazer Bhaskara. Ou melhor, soma e produto. É possível fazer. Então, aqui, f de x, quando é igual a zero, a gente vai ter aqui. Vamos reorganizar. Menos x ao quadrado, mais 10x, menos 9. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Por quê? Porque daí fica mais fácil, né? Vai ficar já direto no x quadrado. 0 continua 0, vai ficar x quadrado, menos 10x, mais 9. Com isso, a gente tem que a soma é igual a 10, positivo, certo? Não precisamos da fórmula porque aqui está igual a 1. E o nosso produto é igual a 9. Produto é igual a 9. Que multiplicações dão 9? 1 vezes 9 e 3 vezes 3. 3 mais 3 é 10? Não. 1 mais 9 é 10. Então, x1 é igual a 1 e x2 é igual a 9. Tá bom? Então, é isso. Então, a gente tem já no plano cartesiano aquilo lá, ó, essa parte aqui de baixo. O 1, que é exatamente o que a gente tem, ó, ponto A é 1 e 0. Ponto B é 9 e 0, que a gente já descobriu, tá? Muito bem. Com isso, a gente só precisa descobrir os pontos de intersecção entre os dois. O que a gente precisa fazer? Simplesmente colocar a equação que a gente já tem, né? O f de x é igual ao g de x. É isso que nós precisamos fazer, né? Já temos o f de x, precisamos fazer igual ao g de x.
Então, a gente tem aqui que 10x menos x ao quadrado mais 9, não, menos 9, né, no caso, é igual a 7. É isso, correto? Ó. Então, a gente tem aqui, na verdade, o 7 vai passar para o outro lado, positivo, negativo, perdão, ele está positivo, passa negativo, menos 7, tudo isso igual a zero. Agora temos uma equação de segundo grau. Vamos reorganizar. Menos x quadrado mais 10x menos 16 aqui, né? Menos 7 com menos 9 é menos 16. Então aqui, mesma coisa, vamos multiplicar por menos 1 e por soma e produto a gente consegue resolver. X ao quadrado menos 10x mais 16 é igual a zero. Bom, a nossa soma ainda é 10. O nosso produto agora é 16, então existem outras multiplicações aqui como resultado. Pode ser 1 vezes 16, 2 vezes 8 ou 4 vezes 4. Não existe outra multiplicação. 1 mais 16 não dá 10. 4 mais 4 também não dá 10. 8 e 2 sim. Então, x1 é igual a 8, x2 é igual a 2, tá? Descobrimos aqui, e é exatamente o que nós temos lá. Só que o problema é, eles têm outras coordenadas, eles têm uma altura, né? Que é a altura 7. Então, o ponto A que nós temos é igual a 1 e 0, né? X é 0 e y x é 1 e y é 0. O B, que nós descobrimos, é 9 e 0. X é 9, y é 0. Ponto C, né? Aqui. Vai ser o quê? O 2, só que a altura vai ser 7. Já que é onde eles se intersectam, não é onde eles se intersectam, então é aqui, ó, no tamanho 7, por causa da segunda função que está no 7. Tudo bem, pessoal? Ó, vejam aqui, ó, 2 e 7 e o outro é o 8 e 7 por consequência, né? Portanto, aqui a gente tem uma figura que é o quê? É um trapézio. Isso aqui é um trapézio, pessoal, né? Ficou um desenho meio feio, né? Um pouquinho feio só. Mas eu vou arrumar. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, o trapézio, tá certo? A altura deste trapézio é 7, porque saiu do eixo das abscissas e subiu até a altura 7, correto? Então, nossa altura é 7. Aqui está saindo do 1 e indo até o 9, portanto, a base maior é igual a 8. E a base menor está saindo do 2 e indo até o 8. Portanto, a base menor é igual a 6. Para calcular a área de um trapézio, pessoal, a área de trapézio, né? É igual ao quê? Base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Tá? Isso é algo que vocês deveriam já saber também, questão das áreas, tá certo? Então, a área do trapézio é igual, então, a 8 mais 6 vezes 7 dividido por 2. Vejam só que interessante. Então, a área aqui vai ser igual a 8 mais 6, que é 14. 14 vezes 7 dividido por 2. 14 dá para simplificar com o 2 já, né? 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, a área é igual a 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, que é justamente a área que o aplicativo calculou, né? Essa área é 49, que é 7 vezes 7, e a gente tem a alternativa C, que é a resposta. Não é tão simples quanto os outros, porque a gente tem uma informação aqui de geometria, tá bom? Mas é algo que, se for cair na prova, eu vou deixar isso bem claro para vocês e vou explicar, obviamente, tá, pessoal? Mas é um tipo de exemplo aí que pode estar caindo, mudando a função, por exemplo, né? Como eu cheguei a comentar na primeira, mas, por exemplo, aqui nesse segundo, eu posso estar mudando a função aqui, pedindo um volume depois de determinadas horas, depois de determinados minutos. Mesma coisa aqui no segundo exercício. Bom, vamos para o último exercício para finalizar essa grande aula, tá, pessoal? Essa aula aqui acho que deve ser a maior que vocês tiveram até agora, tá bom?
Então vamos lá. No laboratório de química do IFAL, após várias medidas, um estudante concluiu concentração depois de tantas horas. Ele quer saber em que momento, após iniciadas as medidas, a concentração dessa substância foi máxima, né? A concentração foi altíssima. Então, o F de T é a concentração e o T é o tempo que se decorreu, né? Ele quer saber em que momento, quantos tempos depois. Então, a concentração da substância varia em função do tempo que está sendo medido em horas. Então, o T já está em horas. O que a gente precisa saber aqui? Simplesmente o X do vértice. É só isso. X do vértice e a gente tem tudo aqui. Tem tudo. Tem o B e tem o A. B, aqui, se a gente for colocar no formato correto, a gente tem aqui F de T é igual a menos t ao quadrado mais 5t. Tudo bem, pessoal? Logo, o x do vértice ele vai ser o quê? O menos b, né? Menos o 5 sobre 2a, que é menos 1. Então, aqui, x do vértice então, é igual a menos 5 dividido por menos 2. Menos com menos é mais, então x do vértice é igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5. O x, ele não é o t, o tempo em horas, portanto, é a alternativa D. Isso aqui é o mais simples. Se cair na prova, eu vou estar sendo bonzinho, tá bom, pessoal? Mas provavelmente cai algum desse na prova, tá certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, deixem aqui nos comentários. Novamente, igual o outro vídeo. Se precisarem de qualquer coisa, podem entrar em contato comigo também pelo meu Instagram ou me encaminhar um e-mail, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.